Já estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre a moral na formação do povo brasileiro. E aqui no segundo bloco, vou levar até você, então, esta reflexão também através de livros, porque o programa ele sempre tem um caráter provocativo, o tempo acaba sendo limitado, obviamente, mas a reflexão vai continuar através de uma boa leitura e, claro, o livro da doutora Célia, ela é organizadora, além de vários outros autores, como ela mesma chamou a atenção no primeiro bloco, não é? Políticos, religiosos, educadores, enfim, pessoas que colaboraram para esse trabalho, a abordagem multidisciplinar sobre a moralidade no Brasil. Está aqui Célia Pimenta Barroso, a coordenadora está aqui para você. Aliás, como as pessoas, Célia, podem adquirir este livro? Na verdade, Padre Hamilton, esse livro foi objeto de doação. Vários advogados se uniram, custearam essa obra e ela foi enviada gratuitamente para bibliotecas públicas, instituições de ensino, formadores de opinião, membros da magistratura. Então, é uma obra que foi doada. Então, ela atualmente não está à venda porque, à medida em que as pessoas sentem necessidade, nós produzimos mais livros e gratuitamente enviamos. Isso é uma virtude do povo brasileiro, a generosidade, né? E as pessoas, então, normalmente se dirigem a quem? Ligam para qual telefone ou acessam qual endereço? Podem ligar para o meu escritório, através do telefone 31 3225 6411, e nós, então, encaminharemos a obra, mas desde que seja uma biblioteca pública, uma escola pública, nós não fazemos doações para pessoas individualmente, mas para instituições. Tá certo. Então, você que está nos acompanhando, você que, de repente, trabalha na área da educação, quem sabe aí tem uma biblioteca na sua escola que esteja precisando de um material realmente sólido como esse, então, liga, o telefone vai aparecer na sua tela, conforme a doutora já chamou a atenção, e você pode ter esse material aí para ajudar, especialmente na formação dos mais jovens, não é verdade? Mas sem desconsiderar os adultos, hein? Os adultos andam precisando de muita formação. Olha aqui, minha gente. Segundo livro aqui da indicação no programa de hoje, Conversando sobre Ética e Sociedade, aqui pela editora Voz, não é? Conversando sobre Ética e Sociedade, está aí para você. Muito bem, e ainda temos aqui mais um livro, deixa eu apresentar, opa, caiu aqui, deixa eu colocar, pronto, do querido professor Felipe Aquino, A Moral Católica e os 10 Mandamentos, já bastante conhecido esse livro do nosso querido professor Felipe Aquino, está aí para você, A Moral Católica e os 10 Mandamentos, tem muitas coisas bacanas aqui, mas lembrando que você pode acessar aí, como aparece na sua tela, os nossos endereços, seja a Loja Canção Nova, Editora Voz, para você adquirir este material. E também, claro, acessar o nosso programa em pauta, @cançãonova.com. É o nosso e-mail para você interagir com a gente, sugestão de tema, comentários, etc. Ou acessando mesmo o nosso programa, porque após a exibição na televisão, você já vai ter disponível no nosso blog, blog.cançãonova.com/bh. blog.cançãonova.com/bh, além do site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, tá certo? Olha, nós vamos continuar aqui e vamos perguntar às pessoas nas ruas agora, como é que anda esse senso moral do nosso povo, não é? A pergunta é simples e direta. E aí, para você, o que significa moral? Vamos ver o que as pessoas responderam. Moral para mim é não ser corrupto, é não roubar, é cumprir com a sua obrigação, é trabalhar, é cuidar da família. É uma série de requisitos que muita gente, principalmente de Brasília, não entendem, não conseguem assimilar, não tem coragem, não tem vergonha e outras coisas mais. A moral é você tomar uma postura segundo a lei, segundo os usos e costumes. Moral e integridade. É fazer a coisa certa, baseado na cultura, conceitos do que é certo, o que é errado. A pessoa que tem moral é uma pessoa que faz as coisas certas. Acho que é por aí. Nossa, é muito complexo moral. Moral é você ter respeito,
a você mesmo, a outras pessoas. Moral, bons costumes. Tal coisa é certa, você faz isso, aí você está sendo, você está indo a favor da moral, entendeu? Para mim é isso. Tá certo. Ô, Frei Antônio Moser, olha, a verdade é que, bem ou mal, no passado, e também num presente não tanto remoto, Frei Moser, sempre se tentou aí, se teve um grande esforço, né, por parte de instituições e da própria igreja, de incutir nas pessoas essa concepção moral, obviamente. Mas é claro que aí nós nos deparamos com um certo paradoxo, né? O sujeito diz sim ao padre, por um lado, mas a prática acaba sendo diferente. Então vem a pergunta, o que faltou aí, ô Frei Moser? Uma falta de, talvez, uma catequese mais adequada? Ou que razões outras nós poderíamos, de quem sabe, cunho cultural, elencar aqui? É uma questão um pouco complicada, porque a gente vai ter que falar da igreja mesmo, né? Evidentemente que houve falhas em termos de evangelização, pessoas santas, dedicadas, deram a vida e assim por diante, mas a concepção da época era uma concepção de impor uns certos princípios sem atinar para, por exemplo, a cultura indígena, das tantas tribos, etc. Não, tem que botar calçãozinho, não é? Nos indígenas, né? E assim por diante. Então, não se respeitou suficientemente a cultura, não é? dos nativos, já começa por aí. Depois também um certo tipo de moral que a gente chamaria jansenista, que veio depois, mas que já está lá na frente, ou seja, um rigorismo, tudo é pecado. Chega no fim, as pessoas dizem, não, eu vou para o inferno mesmo, então vamos aproveitar a vida presente, não é? Porque depois não tem mais chance para mim. Então, seria por parte da igreja. Mas, por outro lado, as instituições também têm muito peso, as instituições. Ou seja, como a doutora explicou muito bem, o Brasil já começou errado, né? É dizer, vem para cá o trono, não é? Mas o povo ainda não tinha se estruturado e, enfim, não havia, digamos assim, um processo de amadurecimento desse povo para chegar a uma certa forma de governo. Enfim, são muitos os fatores. Apenas, eu diria, não adianta nós jogarmos pedra no passado. Nós também cometemos muitos erros hoje em termos de evangelização. O fato é que por isso que a igreja volta sempre de novo, em nossos dias, uma nova evangelização, uma nova maneira, que não é da ameaça, que não é de mandar para o inferno, não é? Mas é de cativar as pessoas pelo bem, pela generosidade. Alguém aí colocou, né? Moral é ter respeito a você e aos outros. Nota 10. É uma resposta perfeita. Isso é moral. Então, quer dizer, partir dos valores que estão implícitos nas pessoas, na sociedade, e incentivá-los a prosseguir nesse caminho. É a melhor maneira, não é, de superar aqueles vícios do passado e, eu diria, do presente também. Não? Mas, doutora, por um outro lado, a gente repara que também hoje parece que é uma desmoralização nas várias áreas, não é? Mas aí também ficamos nos perguntando, será porque justamente, diferentemente do passado, parece que a coisa acontecia, mas ficava um pouco mais debaixo do tapete, será que hoje isso se dá pelo fato também de termos meios modernos, tecnologia, etc., e essas coisas ficam mais evidenciadas, ou, na verdade, nós estamos em um crescente de desmoralização mesmo? Não, eu não acredito que nós estamos num crescente de desmoralização. O que eu acho é que hoje há uma grande transparência em função da democracia. As pessoas estão mais exigentes, estão mais bem informadas e, portanto, elas querem mais, o que é muito bom. Agora, a grande questão que se coloca é, será que é isso mesmo? Ou será que há essa desmoralização? Qual que é o limite entre um e outro? Como que nós podemos identificar? E eu acho que uma psicoterapeuta que escreveu neste livro nos deu uma informação importante, que é a doutora Renata Borja, para nós sairmos desse processo que se transformou num círculo vicioso. Porque ela diz o seguinte, para nós sairmos dessa
desse processo inconsciente de reprodução dos vícios políticos, nós temos que tomar consciência que ele existe, que nós estamos reproduzindo. Seria a autocrítica que o Frei Moser falou. Mas ela diz o seguinte, que paradoxalmente, se nós só falarmos nisso, isso vai gerar uma baixa estima e uma sensação de perpetuação. Então, se nós nos abrimos à crítica, à autocrítica e à crítica do outro, certamente só virão problemas. E se só vierem os problemas, nós vamos ficar acabrunhados, achando que nós não temos muito valor. E que, na verdade, não é isto. Na verdade, para sair desse processo, nós precisamos, e a mídia tem um papel fundamental nisso, mostrar aquilo que há de bom. Porque, ao mesmo tempo que nós estaremos tomando consciência que nós, como cidadãos, estamos, às vezes, até inconscientemente, reproduzindo vícios políticos, nós tomamos consciência disso, interrompemos esse processo, sabendo que há muita coisa boa acontecendo por ali. E há mesmo. E há mesmo. É por isso que eu sou radicalmente contra as expressões quando dizem todo político é ladrão, ninguém vale nada, a justiça não presta. Não, isso é uma inverdade. Nós temos muita gente lutando por um Brasil melhor. Agora, nós temos é que tomar consciência dos nossos vícios, inclusive os nossos, quando paramos em fila dupla, quando não damos um troco da maneira correta, e não apenas lançar a culpa dos vícios políticos nos outros. Não, mas é claro, inclusive, doutora, eu estive certa vez em Brasília, das muitas vezes que por lá estive, e lá tem um negócio muito interessante que se chama tour cívico. E já fiz memória disso aqui algumas vezes e achei muito interessante, porque quando nós olhamos o parlamento por dentro, do ponto de vista da sua constituição, do para que foi criado, os mecanismos de funcionabilidade e etc., é uma coisa lindíssima, beira o evangelho, beira a santidade, uma coisa extraordinária. E passando pelos corredores, Congresso, Senado, se mencionando a presidência, inclusive, ao final, o senhor que nos conduzia, ele dizia, olha, minha gente, eu sei que vocês já estão perguntando daqui, de corrupção de cá, de lá e acolá, mas ao final eu vou dar uma palavra. E quando chegamos ao final, exatamente ali no Senado Federal, ele deu então uma palavra. Ele disse, olha, as pessoas que estão aqui nada mais são do que representantes do nosso povo. De onde saíram essas pessoas? Vieram de Marte por acaso? Quem sabe da Lua? Ou de um outro planeta? Não. São pessoas oriundas do nosso povo. Quer dizer, o que aqui é reproduzido já acontece em menor instância nas ruas. Então, é exatamente como você disse. É a pessoa que subiu no transporte público, no ônibus, entrou um idoso, ela finge que está dormindo para não dar o lugar. A que joga o lixo na rua. É a que joga o lixo na rua, é a pessoa que vê lá vaga para paraplégico, vaga para idoso. E mete o carro dele lá e não quer saber. Quer dizer, isto já vem do povo. Ali é apenas a explicitação dessa situação anterior. Agora, eu gostaria de ressaltar uma colocação da doutora, que é o seguinte, nós olhamos a realidade sempre com os óculos escuros, não é? E deveríamos colocar os óculos de Deus, que descobriu na Maria Madalena uma santa em potencial, em São Pedro, um covarde de marca maior, um santo, não é? Primeiro Papa, não é? E assim por diante. Então, esse olhar positivo, e a senhora chamou a atenção, eu acho que esse deve ser o grande princípio da ética dos meios de comunicação. Claro que você tem que noticiar escândalos, mas não se deter, e tanto assim que se reproduz, não é? Por exemplo, matou o irmão e etc., daí a pouco mais um caso, mais um caso, mais um caso. É um multiplicador de males, não é? Agora, ressaltar o bem. Nós, franciscanos, nós somos pequeninos, diante da Canção Nova, mas temos uma televisão lá no oeste do Paraná, e local, não é? Mas de qualquer forma, houve assim uma espécie de pergunta, um círculo de estudos, mas como é que vocês fazem, não é, para evangelizar? Como é que vocês fazem? E eu imaginava, eu estava dentro dessa comissão, que a resposta seria, não, a gente transmite a missa aos domingos, a gente faz um sermão, a gente reza o terço. A primeira colocação que o coordenador fez foi a seguinte, primeiro, nós não damos destaque aos fatos negativos, nós ressaltamos os positivos. Deu uma briga numa festa,
não é? Lá no sul, essas festas assim, de vez em quando dava uma briga, né? Então, não, a gente noticia rapidamente, mas ressalta que a procissão foi tão bonita, tanta gente. Então, é todo um mecanismo, gostei, que vai criar uma energia positiva. E não uma energia negativa. Frei, Padre Hamilton, nessa manifestação que houve em Belo Horizonte, uma manifestação espetacular das pessoas saindo às ruas em busca de melhores condições de serviços públicos e as pessoas caminhando ordeiramente pela Avenida Antônio Carlos até o Mineirão, os meios de comunicação focaram só no problema que houve do incêndio ali. Terrível, mas só ficou nisso. Só ficou ali, mas o que essas pessoas estão querendo? Será que elas não vão construir o Brasil como nós? Será que a mídia não tem uma responsabilidade? Eu gostaria de trazer a reflexão das pessoas, essa responsabilidade. Não é que você tenha que omitir, evidentemente não, mas dar o peso adequado para cada um desses fatores, para que juntos possamos construir um país melhor. No fundo, é o boicote, para que não apareça o lado bom. Mas para onde vamos? Qual o sentido disso, Frei? Porque vão tirar, digamos, vantagens nisso. Muita gente vive de escândalos. Gosta, por exemplo, há um acidente, não é? Eu sou de Petrópolis, então a linha vermelha, há um acidente, todo mundo tem que parar para dar aquela olhadazinha, né? Porque gosta de ver sangue. Não é? E assim também nos meios de comunicação. Os escândalos, não é? Eles atraem. E eu acho que toda a mídia, não, vamos dizer, não só a mídia católica, mas toda ela tem que estar preocupada. Não esconder o que está errado, mas, por outro lado, não dar tanto destaque, destacar o que há de positivo. Tá certo. Olha, nós vamos dar mais uma paradinha aí. Você viu que realmente a coisa ela é importante, mexe com todos nós. E detalhe importante para o nosso terceiro bloco. Então tá bom. E o que precisa ser resgatado, alguns elementos já foram colocados, mas que outros elementos podem ser acrescentados em termos de resgate daquilo que já foi boa experiência no passado, precisa ser sublinhada no presente para que possamos construir uma moralidade, realmente uma civilização do amor, como canta o Eros Biondini, tão bem, não é verdade? Que é o que todos nós queremos. Então, rápido intervalo e já estaremos de volta para o nosso terceiro e último bloco.